今度の技使わせてもらうぜ。 Salve, salve galera, eu sou aqui na área para mais um vídeo de Jujutsu Kaisen, capítulo 218 e 219. Não consegui trazer semana passada, mas estou trazendo essa semana, então análise do 218 e do 219 partiu. O capítulo 218 começa com a Yorozu um pouco chateada, um pouco angustiada, relembrando aí um pouco do passado, mostrando meio que um pouco aí da era Heian. E aí ela tá angustiada porque a sua técnica amaldiçoada, ela possui uma certa ineficiência. Mas então ela fica sabendo, ela se inspira em alguns insetos que usam de algumas habilidades para potencializar o seu poder, a sua energia. E aí ela se inspira nesses insetos junto com a sua técnica e ela cria uma armadura perfeita que se torna o seu ápice da sua técnica amaldiçoada. Yorozu corta então pro presente e a Yorozu parte para cima do Sukuna com a sua armadura, acertando grandes golpes nele, cara. E ela quer que ele revide, ela quer que ele use o santuário dela, o santuário nela, o santuário malevolente. Ela quer que ele a corte, mas ele não faz isso. Sukuna, pelo contrário, ele invoca um Shikigami, um novo Shikigami, um servo, mano, muito foda. E aí o servo, é explicado que esse servo ele usa a cura, né? Ele usa, a técnica dele é a cura com energia amaldiçoada reversa e também ele neutraliza o líquido, né? O líquido amaldiçoado da Yorozu que estava já no corpo ali do servo, ele consegue neutralizar no corpo do Sukuna e o servo consegue neutralizar. E novamente o Sukuna invoca outro Shikigami, um Shikigami novo, mano. É um touro dessa vez. E o touro já aparece descendo a porrada, dando uma cabeçada na Yorozu com a sua armadura e meio que já afetando a armadura da Yorozu. O touro continua atacando a Yorozu e ela, sabe, ela percebe que quanto mais distante ele fica dela, mais forte se tornam os seus ataques. E esses ataques vão ali ferindo a armadura que ela construiu. E nisso, de repente, surge os Shikigamis de coelhos, uma multidão de coelhos que cobrem a Yorozu e tiram o campo de visão dela. E nesse tirar o campo de visão dela, o Sukuna, ele meio que voa e ele invoca o elefante abundante que cai do céu, mano, na cabeça, que cai em cima da Yorozu, cara. E meus amigos, que combinação perfeita que nós vemos da utilização da técnica das 10 sombras. Ele usa o servo para se curar, depois ele usa o touro para atacar. Enquanto o touro ataca e faz danos à armadura da Yorozu, ele faz os coelhos tiram o campo de visão dela para que a distraia, fazendo com que ele tenha tempo de invocar o elefante para cair exatamente em cima da Yorozu. E esse ataque desmancha a armadura dela, destrói a armadura dela, ela já sai totalmente ferida desse ataque, cara. E mesmo ferida depois desse ataque, ela continua falando do amor, ela continua falando de amar o Sukuna, ela continua falando que ele não sabe o que é amar, sabe, de maneira insana. Então começa o capítulo 219, começa com a era Heian, com flashbacks aí da era Heian. É muito bom para nós descobrir e ver cenas da era Heian. E ali tem alguns senhores conversando, porque é um dia de festival, o festival da colheita, né? E aqueles senhores estão conversando sobre ter convidado aquele monstro. Quem é aquele monstro? Aquele monstro é o Sukuna, ele literalmente é um monstro, o bicho é grande, meus amigos, é muito grande. E ali eles questionam, né, sobre a presença do Sukuna. Eles falam até que eles precisam orar para ter boas colheitas. Orar para quem? Orar para o Sukuna, né? Porque afinal de contas eles querem ter uma relação amigável com o Sukuna. É melhor ter uma relação amigável com ele do que ser inimigo dele. Então é por isso que ele também é convidado para o festival. Eles comentam então de uma caipira que foi trazida para a capital, uma caipira que comete barbaridades semelhantes ao Sukuna. Quem é essa caipira? É a nossa querida Yorozu, que foi trazida à capital pela família Fujiwara, mano. E ela aparentemente é tratada com respeito ali, aparentemente fica à vontade, é bem tratada ali pela família Fujiwara, provavelmente em troca de serviços, né? E ela tem até servos, meus amigos. Yorozu tá de boa na era Heian. Um detalhe curioso,
Nessa cena, quando a serva vem a Yorozu e fala pra ela que tá tendo um festival, pra ela ir ao festival, mas que ela precisa se vestir porque ela está nua, porque ela precisa se vestir pra ir até o festival, ela fala assim, olha, se vista pelo menos, porque senão eu vou ser repreendida pelas encarregadas. E a Yorozu fala assim, bom, eu já te repreendo todos os dias mesmo. E essa tradução é a tradução não oficial, pô. E quando eu me deparo com essa tradução, eu falo, pô, faz muito sentido isso, porque quando você olha pra serva da Yorozu, meus amigos, ela está visivelmente machucada. Ela está com o rosto machucado, ela está com o braço enfaixado. Então quando a Yorozu fala, olha, eu já te repreendo todos os dias, na minha opinião é isso, mano. A Yorozu bate na serva, trata aquela serva mal, né? Mas na tradução oficial do Mangá Plus, saiu como a Yorozu falando que ela repreende as encarregadas todos os dias e não a serva. Mas, mano, olha bem pra essa serva aí. Ela tá judiada demais e eu tenho certeza que é a Yorozu que faz isso com ela. A Yorozu, então, ela vai para o festival interessada em comer os doces do festival, doces esses que eram reservados para adoração. E quando ela chega no festival, mano, ela se depara com o Ryomen Sukuna. E, mano, parece que foi paixão à primeira vista. Ela vê, e na hora que ela vê, ela já corre em disparada na direção do Sukuna, meio que falando para os outros servos, vocês não conseguem perceber, vocês não enxergam a solidão dele, e ela abraça ele, e falando assim, olha, não precisa se preocupar mais, você não vai mais estar sozinho, eu estou aqui com você. A Uraumi, então, que estava com Sukuna, ataca a Yorozu e a Yorozu é jogada para longe. A Yorozu fala algumas bobagens ali do amor dela, de não sei o que, de solidão, do Sukuna estar sozinho, que ele não precisa mais se preocupar, mas ela mal percebe, ela já está com o corpo cortado. E até o momento eu não conseguia perceber se esse corte foi feito pela Uraumi ou se ele tinha sido feito pelo Sukuna, mas no momento que a Yorozu ela cai no chão, ela diz que corte solitário, então confirma a origem desse corte, que é quem ela chama de solitário, que é o Sukuna. Então quem fez o corte na Yorozu foi sem dúvidas o Sukuna. Neste momento parece que foi aí que a Yorozu morreu, mas na minha humilde opinião não acho que foi neste momento que ela morreu, porque ela parece saber muito sobre o Sukuna e sobre a Uraumi. Então não acho que ela tenha morrido ali. Provavelmente ela viveu e teve a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre esses dois. E voltando ao presente, a Yorozu ela começa a gritar isso, ela começa a falar dessa solidão, que a solidão do Sukuna é dela e que é ela quem vai matar o Sukuna. E nesse momento ela faz uma esfera gigante, uma esfera que ela chama de esfera perfeita. Essa esfera que ela constrói, é dito que essa esfera não pode ser construída. É uma esfera que não possui área de contato, que cria uma pressão infinita. E onde essa esfera vai passando, ela vai destruindo tudo, muito parecido até com o ataque do Gojo, né, com o vazio roxo. Porque aonde a esfera da Yorozu vai passando, vai destruindo também, vai destruindo tudo. Por causa dessa pressão infinita que ela cria. Ela não pode ser nem mesmo tocada, essa esfera. Mano, é um ataque muito overpower. E ao mesmo tempo que ela cria esse ataque, que ela cria essa esfera, ela faz a sua expansão de domínio. E ali dentro do domínio, o Sukuna ele pega aquele lemo, né? Acho que é lemo, remo, não lembro o nome, e joga. Aparentemente não dá pra perceber se no momento que ele joga pra fora da expansão de domínio, ou se ele joga e fica preso ali, sabe? Na expansão de domínio, pra fora da expansão. Eu sei que no momento que ele faz isso, ele, com a ajuda daqueles tesouros, ele invoca o Mahoraga, meus amigos. Ele invoca o Mahoraga, até em algum momento dá uma dúvida se ele invocou o Mahoraga ou se ele trocou de lugar. Mas eu acho que ele invoca o Mahoraga. E naquela invocação do Mahoraga, o Mahoraga ele acerta a esfera e destrói a esfera que não poderia ser tocada. O Mahoraga dá um único golpe e a destrói. E nesse momento eu também fiquei na dúvida se o ataque dele foi diretamente na esfera ou se o ataque dele foi por fora da expansão de domínio. Fiquei nessa dúvida, porque nós já vimos uma expansão de domínio sendo destruída por fora, que foi naquela luta do Yuji, junto com o Nanami versus o Mahito. Então eu fiquei na dúvida se o Mahoraga acertou a expansão de domínio por fora e a destruiu, ou se o golpe dele foi direto na esfera. Mas a própria Yorozu ela diz que foi na esfera, né?
desacreditado, eu não acredito que você destruiu a minha esfera. Então, aparentemente, ele acertou, foi a esfera. E como a esfera dela foi destruída, ela ficou assim, abalada, a própria expansão de domínio dela também foi destruída. O Sukuna, então, ele diz que tudo que ela possa fazer, tudo que a Yoruzu for fazer, não vai adiantar de nada. Por quê? Porque ele já assimilou, porque ele já aprendeu, porque ele já se adaptou às habilidades dela. E, cara, assim, dá até dó dela, porque ela toma uma porrada do Mahoraga, que é o fim da Yoruzu, mano. Ela tá ali à beira da morte. E ali, à beira da morte, a Yoruzu, ela diz que está feliz. Feliz por saber que o Sukuna sabe tanto a respeito dela, já conhece tanto ela assim, né? E ali, antes de morrer, ela faz algo. Ela entrega algo para o Sukuna, ela cria algo para o Sukuna e entrega. E diz para ele cuidar com carinho. E diz para ele usar sabendo que é ela quem está ali, pensando nela, né? E naquele momento, meus amigos, é mostrado o nosso menino Megumi Fushiguro no fundo do poço, na escuridão, no abismo. Alguns começaram a teorizar se não dá para perceber se surgiu uma luz ali brilhando sobre o Megumi ou se ele afundou mais. Na minha opinião, ele afundou mais. Na minha opinião, ele ficou mais distante dessa luz, todo encolhido em posição fetal e chorando porque agora sua irmã acabou de ser morta pela própria técnica que ele possui. Mais uma vez nós temos uma prova do poder do Sukuna, da distância que o Sukuna está de demais personagens. E aqui, novamente, o Sukuna ele está um passo a mais, um passo mais próximo de alcançar os objetivos dele, porque ele queria matar a Tsumiki e ele conseguiu. Ele conseguiu colocar a alma do Megumi lá no fundo do poço. E o que ele fará a partir de agora? Muito obrigado por você que está aqui. Muito obrigado por você que está acompanhando o canal. Muito obrigado pelos 800 inscritos. Partiu rumo aos 900 inscritos. Para você que não é inscrito, por favor, se inscreve no canal. Conto muito com a sua ajuda. Conto muito com a sua colaboração para fazer com que esse canal cresça cada vez mais. Tamo junto e até a próxima.